Esse negócio de carregar mala não é fácil não, meu Deus do céu. Quantas coisas nessa bagagem. Às vezes eu preciso, Senhor, me ajude. Arruma alguém, Senhor, para me ajudar, que eu não estou conseguindo. A bagagem está muito pesada, Senhor. Ai, meu Deus. Está pesado demais. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que eu coloquei nessa mala? Não é possível. Possível, será que eu estou carregando é ouro? Eu não lembro de ter colocado tanta coisa pesada. Vou ter que ajoelhar aqui e ver o que tem dentro dessa mala. Não é possível, não lembro. Tanto fardo desnecessário. Estou vendo. Coloquei aqui a minha casa, meu carro. O boleto do financiamento está aqui também. Meu Deus, a conta bancária. Minha empresa está aqui também, gente, até as minhas dívidas estão aqui. A bagagem está muito pesada. Senhor, de joelhos estou aqui, Pai, o que eu posso fazer? Qual é a saída, Senhor? A saída está aqui, não é? Tua palavra. Que lindo, Senhor, olha que refrigério. Tua palavra, Senhor, ela é o meu refrigério. Eu vou abandonar essa bagagem pesada, esse fardo desnecessário. Você fica aqui. Eu vou andar segundo a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma reflexão para compartilhar com você. E é uma reflexão escatológica. É uma reflexão apocalíptica. E por isso eu fiz questão que você compreenda e se identifique com esta palavra nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. É claro que eu gostaria que você acompanhasse comigo ali na tela, que eu irei proceder a leitura para você. Mas antes que nós leiamos, eu quero chamar a sua atenção para esta imagem aqui do nosso telão. Isto aqui é um manual de encontro bíblico de férias que nós escrevemos, eu e minha esposa, escrevemos há 20 anos atrás. Porque nós queríamos, o Senhor colocou no nosso coração, ministrar para as crianças este tema escatológico, este tema apocalíptico. E aí o Senhor nos deu este tema, viagem além do espaço, e esta literatura tem sido usada em várias igrejas de forma bem concisa, de forma bem leve, bem suave, para ministrar escatologia. E é isso que eu quero trazer para você. Eu não quero que este tema escatológico se torne pesado, confuso, complexo, mas eu quero que ao final a sua bagagem seja uma bagagem leve, uma bagagem tranquila. E por isso eu clamo pela sua atenção. Vamos lá. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós que estamos aqui, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos o que? Arrebatados nas nuvens ao encontro do nosso Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18. Portanto, isto é lindo demais. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nada de tristeza, nada de angústia, nada de solidão, nada de depressão, nada de bagagem desnecessária. Portanto, consolai, animem uns aos outros com esta palavra. Com esta palavra. De Gênesis a Apocalipse, esta palavra revela que um dia, e este dia está próximo,
um dia o maior evento de toda a humanidade acontecerá. A palavra deixa muito claro, Lucas 10, João 3, que os últimos atos de Deus em relação à humanidade, muito em breve acontecerá. Olhamos pela perspectiva escatológica, e aí nós temos a teologia que trata da escatologia pessoal e escatologia coletiva. Mas o que o apóstolo Paulo nos propõe aqui é uma palavra de consolo. Consolai, animai uns aos outros. Nós que estamos aqui nesta igreja, você que está aí online, a nossa perspectiva, a nossa missão é ter um consolo, é ter uma palavra de ânimo uns aos outros. Esta semana, aliás, semana passada, o nosso pastor Ari, nos chamou como pastores, outros pastores, e nos colocou ali em frente à sua mesa e falou: senta aí, traga o caderno, o lápis e a nota, que eu vou ensinar a vocês algumas características da boa ministração da palavra de Deus. E uma das coisas que ele mencionou e que eu vou até desobedecer hoje, é que a introdução deve ser short, curta, dinâmica e direta. Mas neste caso, eu quero chamar a sua atenção para esta introdução, que será um pouquinho longa, para que você entenda onde entra o consolo do arrebatamento na igreja e na sua vida. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele menciona que a sua primeira vinda, obviamente nós sabemos, foi através de uma figura pastoral, de uma figura de mansidão, uma figura de humildade, uma figura do Salvador nascido em uma manjedoura. Mas o próprio Jesus também nos anima que o seu retorno, a segunda vinda, será como juiz. Será gloriosa, será poderosa, será o dia do Senhor, será exatamente um ato extraordinário que o apóstolo Pedro nos mostra lá no capítulo 3. Mas observe, o apóstolo Paulo também, conforme esse texto que você acabou de acompanhar comigo, ele nos traz esta palavra de ânimo. Mas os discípulos de Cristo também mencionaram por diversas vezes, Mateus, Marcos, Lucas, João, mencionaram sobre este momento extraordinário do arrebatamento da igreja, nos consolando, nos animando. Mas olhamos os pais da igreja. Os pais da igreja, estes homens, eram homens, né? Homens e mulheres. Hoje nós temos mulheres, mas naquela época os homens foram os teólogos que trabalharam, exercitaram o ministério dos 100 primeiros anos aos 400 anos. Estes pais da igreja, Inácio, Policarpo, Irineu, Orígenes, Atanásio e outros, colocaram essa perspectiva do arrebatamento de forma animadora, de forma esperançosa. Escatologia é esperança, escatologia é palavra de ânimo. Aí nós olhamos os concílios da igreja. A igreja passou por diversos concílios, principalmente no período das trevas. A igreja esteve ali nos concílios, os 12 principais concílios. Ali nós tivemos o concílio de Constantinopla, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, o concílio de Niceia, o concílio de Latrão, que era lá em Roma, o concílio de Trento, enfim, os concílios do Vaticano. 12 concílios que foram os principais, que nortearam a história da igreja, enfatizaram de forma muito animadora o arrebatamento. Mas a igreja da pré-reforma, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Savonarola, estes homens que procederam à reforma da igreja, também com muita ênfase, com muita base teológica, explicaram que a igreja deve sim estar animada, a igreja deve sim ter uma esperança de que o arrebatamento aconteceria. Vem a reforma, Lutero, João Calvino, John Zwingli, John Knox. Na reforma também houve uma ênfase sobre o arrebatamento.
Pós-reforma, os luteranos, os anabatistas, os anglicanos, os presbiterianos, nós os batistas, os metodistas e os calvinistas, no ano de 1612, nós os batistas começamos a proclamar que Jesus Cristo viria e que o arrebatamento seria algo extraordinário. Bom, pós-reforma, nós temos a igreja moderna. Os últimos 400 anos da história, o Senhor Deus Todo-Poderoso levantou mais de 500 teólogos, 100 teólogos para cada 100 anos. E estes teólogos, todos, absolutamente todos, relataram sobre o arrebatamento na perspectiva de esperança, de ânimo. E aí nós temos alguns, por exemplo, George Fox, Jonathan Edwards, Charles Wells, Charles Finney, Charles Spurgeon, Bultmann, Russell Shedd, John Piper, e por último o doutor Billy Graham, que por muitas vezes nos consolou com esta palavra extraordinária sobre o arrebatamento. E hoje eu não podia fazer diferente. Sabe por quê? Porque cabe a nós, Igreja Batista em Santo André, cabe a nós, servos de Deus, consolar uns aos outros com esta palavra, que é viva, palavra eficaz, palavra poderosa, palavra que alimenta, palavra que é lâmpada para os nossos pés, palavra que é luz para o nosso caminho, palavra que formoseia o nosso rosto, palavra que traz saúde para os nossos ossos, palavra que é mais doce que o mel, palavra que é preciosa e verdadeira, palavra que Deus vela para cumprir, palavra que passará os céus e a terra, mas esta palavra jamais passará. Jamais, jamais, jamais. E é por isso que eu estou aqui hoje, nesta noite, consolando uns aos outros. E o apóstolo Pedro diz, meus irmãos, nesta perspectiva, que a nossa bagagem, como servos de Deus, não precisa, não deve e não pode ser uma bagagem pesada. Nós não fomos chamados para viver o capitalismo, não fomos chamados para viver o que a cultura diz para que nós devamos viver. Nós somos chamados, fomos escolhidos, comprados e lavados no sangue de Jesus Cristo para vivermos a eternidade. E isto tem que ficar claro para você. Hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem muito extraordinária e linda, mostrando a perspicácia de Satanás. O quanto Satanás tenta nos ludibriar, tenta roubar de nós o foco. E qual é o foco? É o arrebatamento, é a segunda vinda de Jesus Cristo. A igreja, nós precisamos desejar isto, precisamos orar por isto, precisamos louvar ao Senhor, hinos que falem da segunda vinda de Jesus Cristo. Precisamos consolar uns aos outros com esta palavra. E este consolo é exatamente a esperança. A esperança. A esperança é o primeiro item que você deve ter na sua bagagem. Mas não a esperança no que o mundo capitalista proporciona. Não a esperança no ter, no consumir, no adquirir. Esta esperança não é a esperança que o apóstolo Pedro nos orienta no capítulo 3. Mas o apóstolo Pedro fala de uma esperança superior, uma esperança que a sua rota, preste atenção nisso aqui, a rota da esperança cristã é solidificada na santificação. Você entendeu? Deixa eu explicar novamente. A esperança que eu e você devemos ter, ela é solidificada na santificação. A santificação, conforme Tito capítulo 1, versículo 2, Romanos capítulo 8 e João capítulo 14, a santificação, ela é produto da nossa comunhão com Deus através da fé. Hebreus
capítulo 11, deixa muito claro isto. Esperança é fé. Esperança caminha com a fé. E sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que você tem na sua bagagem? Você tem esperança eterna? Se você tem esperança eterna na sua caminhada cristã, você já é uma pessoa de fé. E nós somos homens e mulheres chamados para vivermos a fé. De fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Esta é a nossa esperança escatológica. De fé em fé, de glória em glória. A rotina do dia a dia, ela nos tira, pelo menos tenta nos roubar esta esperança. A esperança que vem dos céus, a esperança que repousa em nossos corações, a esperança que gera convicção, a esperança que gera certeza. Eu e você precisamos assumir esta esperança e estarmos seguros e certos e convictos de que a trombeta irá soar e nós não iremos ficar aqui, meus irmãos. Não iremos, não iremos. Aqui esta igreja vai ficar vazia quando a trombeta soar. Não iremos ficar aqui. Creia nisso, esteja convicto, espere isto pela fé. Pela fé. E o que solidifica essa esperança? A santidade. A santidade. O que é ser santo? O que é ser separado? O que é ter o nome escrito no livro da vida? O que é entender que eu e você somos vasos? Vasos diferentes. Vasos separados para a honra, para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. A esperança não caminha com o profano. A esperança não caminha com o hedonismo. A esperança não caminha com o egoísmo. A esperança não caminha com a soberba. A esperança não caminha com o marasmo cristão. A esperança que vem de Deus, ela é baseada, solidificada na santidade. E santidade é não misturar o que é sagrado do profano. Santidade não permite mistura. Santidade não permite mistura. Esta semana eu estou no devocional de Ezequiel. E Ezequiel é o primeiro profeta que menciona nos seus escritos a mistura do sagrado e do profano. Mas ele conduz a sua literatura de forma tão espantosa que às vezes eu estou lendo e falo: Ezequiel, como é que você teve coragem de falar isso? Meu Deus, você falou para os sacerdotes que eles estavam misturando o sagrado e o profano. Você disse ao povo religioso que eles estavam andando pelo caminho errôneo. E de madrugada lá no meu cantinho eu fico questionando. E Ezequiel fala tudo isto e ele diz: olha, o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Magog se encontrará com Gog, haverá uma guerra extraordinária, e nesta guerra o dia do Senhor se manifestará. Mas nós, os lavados, remidos, comprados, não com ouro e não com prata, mas comprados com o sangue de Jesus Cristo, andando na esperança e na santificação que o Espírito Santo nos proporciona, nós estaremos com Ele na glória. Esta é a esperança. Conversei com um colega essa semana, eu digo um colega mesmo de ministério, servo de Deus. Falei: meu irmão, a nossa esperança aqui na terra não é adquirir mais, não é ter mais. É bom? É maravilhoso. Mas a nossa esperança, a nossa bagagem, ela deve ter sim só a esperança que vem do Senhor Jesus. Está dando mal? Tá, mas eu tenho esperança que isso vai passar e que a trombeta vai soar. Eu não estou num emprego bacana, tudo bem, entenda que isso é passageiro, mas a sua esperança é a eternidade.
E aí o apóstolo Pedro nos orienta que além deste consolo na esperança, nós devemos também nos consolar na urgência. Urgência. E na sua bagagem, na sua mala, como falamos popularmente aqui no Brasil, você precisa colocar também este senso de urgência. Mas nós não abordaremos a urgência na perspectiva da saúde. Urgência, emergência, mas iremos abordar, segundo a palavra do apóstolo Pedro no capítulo 3, ele mostra, aliás, capítulo 3, ele mostra que esta urgência é prioridade. Esta urgência é exatamente a primazia, o esforço, a minha dedicação pessoal. Esta urgência em aguardar o arrebatamento, aguardar a trombeta soar, que está lá em Efésios capítulo 5, esta urgência deve sim ser a primazia, o meu primeiro esforço. Veja comigo Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Veja lá. Portanto, sejam cuidadosos em vosso modo de viver. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada. Não ajam de forma impensada. Eu vou te dar 3 segundos para você ler silenciosamente a segunda parte daquele versículo. Mas procurem entender o quê? Entender a vontade do Senhor. É este tipo de urgência que Pedro, que Paulo, que a igreja primitiva, que os apóstolos, que a igreja da reforma, que a pós-reforma, que os mais de 100 teólogos nos orienta. É urgência em atender a vontade do Senhor. É urgência em buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É urgência em dobrar os joelhos e pedir direção para o Senhor. É urgência em dizer, Senhor, eis-me aqui. É urgência em dizer, Senhor, eu entendo e quero participar. E eu entendo que muito em breve tudo isto irá passar e a trombeta irá soar. É este tipo de prioridade, é este tipo de urgência, é este consolo que a palavra de Deus nos orienta. Eu e você não podemos viver como um marasmo, mortos. Não, nós precisamos ativar, praticar, viver de forma dinâmica a vida cristã, buscando entender sempre. Sempre, sempre. Não pode deixar em segundo plano, não pode deixar para depois. Na sua bagagem, para a eternidade, este senso de urgência deve se manifestar. Jesus deixou muito claro que os dias seriam abreviados e que nós deveríamos desejar urgentemente o retorno dele. O apóstolo Paulo deixou muito claro e de forma concisa que nós deveríamos desejar o retorno de Jesus Cristo. Os pais da igreja fizeram isso. A igreja moderna precisa fazer isso. Eu e você precisamos inserir na nossa bagagem o senso de urgência em servir ao Senhor. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Não estou aqui dizendo que você não deve fazer planos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Não estou aqui dizendo que o seu planejamento deve ser deixado de lado. Não estou aqui incentivando que você viva uma vida relaxada. Não estou aqui incentivando que você transforme a sua vida espiritual em terapia cognitiva ou terapia de motivacional.
Não estou aqui incentivando que você viva um cristianismo relaxado, não, não é isto. Mas o que eu quero e que a palavra de Deus nos diz é que tudo isto precisa ter uma prioridade número 1, que é a vontade de Deus exercendo na minha vida em tudo que eu me proponho a fazer. É a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, eu estou no caminho certo, eu estou agindo com urgência, estou agindo com a prioridade, estou agindo conforme o Senhor quer que eu realize. Mas muitos de nós nem pensamos sobre isto. Muitos de nós trabalhamos na emergência. Emergência é diferente. Emergência é aquele fato de quando você está basicamente ameaçado, né? Quando Satanás chega e eu vou grudar você. Aí você corre, liga a ambulância de emergência e sai. Ai, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Oh, Jesus, tem piedade, tem piedade, tem piedade. Oh, pastor Hamilton, Satanás me atacou. A maioria de nós ligamos a sirene da emergência quando estamos no caos, quando o nosso matrimônio está desfazendo, quando o filho já está distanciando do Senhor, quando a igreja precisa de você no sentido contrário, quando o corpo de Cristo solicita, clama, deseja a sua participação efetiva, a sua participação eficaz, a sua prioridade de vida. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Saia da emergência espiritual e viva a afinidade com o Senhor. Coloque isso na sua bagagem. Pela manhã, meu irmão, não acorde como os gentios acordam. Acordam louco. Ai, tem que trabalhar. Meu Deus, eu vou fazer, vou realizar. Não, vou pegar o carro e saio a 80 por hora e vou e chego lá no trabalho e dou uma dura nos meus colaboradores e fico, faço e à noite estou cansado, vou dormir no outro dia. A mesma rotina. Isto é emergência. Prioridade, consolo, é quando você cria, se desafia a ter uma vida com Cristo em intimidade. Coloque um desafio dentro da sua bagagem. Eu preciso colocar dentro da minha bagagem prioridade cristã. Sabe por quê? Porque a trombeta vai soar e eu não quero e não vou ficar aqui, não quero nem saber essa bagagem pesada. Eu quero ter prioridade de vida cristã. Eu irei desafiar e quero obedecer o meu desafio. Eu vou planejar um quarto de oração, um lugar secreto. Vou fechar a porta do meu quarto, vou entrar dentro daquele lugar secreto e a prioridade na minha vida será a palavra de Deus. Não irei começar o meu dia sem dizer: Senhor, hoje eu planejei isto, aquilo e aquilo outro, e eu preciso da tua direção. E eu tenho já, irmãos, alguns anos colocado isso diante do Senhor, e até quando eu vou fazer o meu dia, eu tenho preparado, por exemplo, às vezes eu venho para a igreja de bicicleta, eu oro ao Senhor e falo: Senhor, hoje eu pretendo ir de bicicleta, o Senhor me guarda. Pretendo chegar na igreja, e aí eu coloco a minha agenda diária diante do Senhor, eu falo: Senhor, isto aqui, Senhor, eu peço que o Senhor faça conforme a tua vontade. Nós trabalhamos no editor, eu sou de profissão editor geral de material didático para alunos do ensino fundamental 1 e 2. Editora Positivo, FTD, essas editoras grandes realizam este material didático, mas o que está por trás de um material didático são centenas de pessoas. Escritores, designers, redatores, revisores, desenhistas e toda uma estrutura editorial, e eu sou o chefe dessa, hoje não mais, o chefe todo esse processo.
E você sabe o que eu fazia quando eu recebia um material de um escritor que não era servo de Deus e era filho de Satanás? Eu pegava o material, lia, material didático, estou falando de material para o ensino fundamental 2. Mas você vê claramente que a pessoa está sendo usada. Eu pegava aquele material, levava para casa, colocava embaixo do joelho e falava: Senhor, dê sabedoria, eu preciso tirar isso aqui não pode, Senhor, isso aqui não é da tua vontade, isso aqui vai influenciar, isso aqui não está de acordo com a tua palavra. E eu orava, e na reunião editorial eu colocava argumentos de parte pedagógica, parte lúdica, para tirar tudo aquilo. Mas o que eu quero dizer para você com este exemplo é que em tudo, absolutamente tudo, a prioridade deve ser a vontade do Senhor na sua vida. Não importa o que você faça, mecânico, padeiro, comerciante, agricultor, industriário, não importa. A prioridade da sua agenda, da sua vida, deve estar na sua bagagem. Prioridade minha, servir ao Senhor onde estiver. E o apóstolo Pedro nos fala da terceira prioridade, do terceiro consolo, da terceira ação que nós devemos colocar na nossa bagagem, que está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 58. Eu quero ler esse texto para você, é um pouco extenso, mas ele traz exatamente este consolo, que é o consolo da glorificação. Preste atenção que eu estarei lendo para você. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Não é qualquer segredo, irmão. Não é um segredo qualquer. É um segredo que veio dos céus. É um segredo que veio do Espírito Santo de Deus. É um segredo do trono da graça de Deus. É algo que só aquele que é lavado e remido, só aquele que tem o selo do Espírito Santo pode ouvir. Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E o Edmar, e nós que estivermos vivos, também seremos o quê? Olha que segredo extraordinário, você já parou para pensar sobre isso? Continuando. Próximo, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, graças a Deus, irmão, isso aqui dá vontade de chorar, mas graças a Deus, graças a Ele, graças ao sacrifício que foi realizado lá na cruz do Calvário, graças à misericórdia, graças à compaixão, graças à fidelidade, graças à redenção, graças àquele que era, que é e que sempre será o Cordeiro de Deus, graças àquele que tomou sobre si os meus pecados, as minhas enfermidades, graças àquele que escreveu o meu nome no livro da vida, graças àquele que um dia voltará para me buscar, graças a Ele que nos dá a vitória sobre o pecado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia!
Graças a Ele. Isto é consolo. Isso é consolo. Sabe aquela dor que você experimenta, física, emocional, sentimental? Quando o nosso corpo for transformado, isso não haverá mais. Sabe aquela dificuldade que você tem fisicamente? Quando nós formos transformados, isto não será passado. Meus irmãos e irmãs, este é o consolo de que breve, muito breve, nós seremos arrebatados, transformados, glorificados, e será um momento em que o Senhor nos receberá, será o último estágio da redenção, no processo da salvação. Todo estado pecaminoso será separado, e a igreja viva, a igreja vitoriosa que somos nós. Não existe igreja debilitada, não existe igreja fraca, não existe igreja perambulante, não existe igreja que dorme. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, é a igreja vitoriosa, a igreja que será arrebatada, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, a igreja que irá participar para sempre com Ele na eternidade. E é isso que você precisa colocar na sua bagagem: esperança, urgência e glorificação. Tenha isso na sua bagagem. Tenha fé. Continue dependendo do Senhor. Continue colocando prioridade. Continue esperando o arrebatamento. Continue aguardando o soar da trombeta. Porque com toda certeza, certeza absoluta, isto acontecerá. Eu consegui colocar para você em 10 minutos a história da igreja, desde a igreja primitiva até os tempos modernos. E em 10 minutos nós observamos centenas de pessoas, e até por que não milhares de pessoas, com esta palavra de consolo. E hoje chegou o nosso dia, a nossa vez, de nos consolar e criar e renovar esta esperança de que é mais um pocochito de tempo. É tão bonitinho aquela palavra, um pocochito de tempo, ou seja, um tempo tão pequenininho, tão melindroso, mas que irá acontecer. O Senhor virá nos buscar. O Senhor virá nos buscar. O Senhor virá nos buscar. Ele virá nos buscar. Não tenha dúvida quanto a isso. Não tenha dúvida, tenha certeza, tenha segurança, tenha fé, tenha esperança, tenha urgência, tenha prioridade, que você será transformado. Entenda isto. Entenda isto. Entenda isto. Entenda isto. Viva isto. Viva isto. Esta canção que você irá cantar juntamente conosco, eu quero que você fique de pé, porque esta canção resume exatamente isso. Eu não irei fazer apelo, mas eu quero que você cante esta canção como uma declaração de fé, como uma declaração de entrega ao Senhor. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, use esta canção e se entregue ao Senhor. Afirme, reafirme e confirme que você está preparado. Através desta canção, você irá dizer: Senhor, eis-me aqui, pode soar a trombeta, que eu quero ir, estou preparado. Oh, aleluia! Quem estiver pronto
com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que nesta noite muitos de nós que estamos aqui presencialmente e aqueles que estão online não estão seguros, não têm esta certeza que breve, muito breve, o seu nome será chamado. Não é por causa do pecado, não é por causa dos erros, talvez seja insegurança, talvez seja a falta desta palavra de ânimo e de consolo, talvez você não tinha conhecimento de que breve, muito breve, a trombeta há de soar. Eu quero orar com você, e você irá orar de forma concisa, de forma clara, de forma objetiva. Se você tiver dúvida, você irá dizer: Senhor, até agora eu tinha esta dúvida e não tenho mais, Senhor, eu estou pronto. Podemos orar assim? Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Esta palavra preciosa, mais preciosa que o ouro, mais preciosa, Senhor, que todas as joias preciosas deste mundo. Pai, a tua palavra nesta noite, pelo teu Espírito Santo, nos consola e nos anima. Pai amado, nos consola dizendo, Pai, que breve, muito breve, o Senhor virá nos buscar. Paizinho, nesta noite toda dúvida seja dissipada dos corações que por acaso tenham dúvida. Espírito Santo de Deus, vela e sela e fortalece esta visão de que breve, muito breve, o Senhor nos chamará e nós estaremos prontos. Estaremos prontos pela tua graça, pela tua misericórdia, e é no teu santo e precioso nome que nós oramos e agradecemos, desde agora e sempre. Amém, e amém, e amém. Aleluia.